Boa tarde, dando continuidade às apresentações da disciplina de armazenamento de produtos agrícolas da Universidade Federal Rural da Amazônia, ministrada pelo professor Dr. Arlindo Modesto Antunes, a gente vai abordar o tema Estrutura de armazenamento de produtos agrícolas e suas características. Os discentes que irão apresentar são eu, Alana Carneiro Ferreira, Eletricista de Souza Cardoso, Josiana de Souza e Souza, Moisés Paiva dos Santos e Sebastiana. Pode passar, Cleide. Bom, eu irei começar com uma breve introdução dos assuntos que serão abordados durante a apresentação. Serão a origem, revolução e a importância, das estruturas. Vou começar um pouco falando da origem. Pode passar, Cleide. A estrutura para armazenar, produtos agrícolas são maneiras para garantir a qualidade dos grãos, viabilidade econômica e a segurança alimentar. Dito isso, desde os primórdios da agricultura, os seres humanos buscaram formas para armazenar esses alimentos e também, em épocas de escassez, garantir a sua subsistência, Os primeiros registros de armazenamento estão vinculados com a civilização mais antigas, como os egípcios, chineses e sumérios. Neste momento, era construído silos rudimentares, como o de barro, de pedra, para armazenar cereais e também em busca de proteger de pragas e da própria umidade. Os povos indígenas, eles usavam estruturas subterrâneas, para armazenar os seus grãos e raízes. E também eles faziam proveito da temperatura, do solo para prolongar essa conservação. E durante a Idade Média continuou esse uso, desses tipos de estrutura de armazenamento. Mas essas práticas elas já não estavam trazendo bons resultados e sim grandes perdas. E também por pragas e umidade e deterioração causadas pelos micro-organismos. Então, nesse momento, era necessário uma nova tecnologia, que foi com a vida da Revolução Industrial. Pode passar, Cleide. Entre os séculos XVIII e XIX, trouxeram grandes avanços para o setor agrícola, com isso, novas técnicas de armazenamento. E o desenvolvimento de máquinas a vapor, a mecanização permitiu a construção de estruturas mais robustas, e eficientes, como o silo metálico, que vai ser falado durante a apresentação, e armazéns de grande capacidade, otimizando o armazenamento e reduzindo perdas pós-colheita. A modernização das estruturas continuou, no século XX, com tecnologias mais avançadas, como o sistema de ventilação que tem nos dias atuais, controle de temperatura e umidade, além do monitoramento automatizado. Essas inovações permitiram uma conservação mais eficiente dos produtos agrícolas, prolongando a vida útil e mantendo a sua qualidade. Pode passar, Cleide. Desculpa, gente. Com esses métodos de armazenamento são importantes para o agronegócio e para a população em geral. Logo, as estruturas adequadas garantem conservação da qualidade dos produtos, evitando perdas significativas que podem ocorrer devido aos fatores como umidade, como já foi dito. Além disso, uma boa infraestrutura de armazenamento contribui para a estabilidade dos preços no mercado, a segurança assegurando o abastecimento contínuo de alimentos e outros produtos agrícolas. Pode passar, Cleide. Bom, dando continuidade à apresentação, eu irei falar sobre os silos metálicos, suas características, vantagens e aplicações. E aqui uma pergunta, O que é um silo metálico? Ele é uma estrutura vertical ou horizontal
Geralmente ela é feita de aço galvanizado ou inoxidável e ela é muito utilizada para armazenar produtos a geral, como grãos, milho, soja, trigo, arroz, rações e fertilizantes e até mesmo líquidos. E esses silos eles são projetados para preservar a qualidade dos produtos armazenados, protegendo-os de fatores externos, como umidade de pragas e variações climáticas. E entre essas aplicações de armazenamento, ela está. Pode passar. As principais características desse material, ele é um material durável. O aço galvanizado ele proporciona resistência à corrosão e ela tem uma vida longa, ela e útil, né? E dentro dessas características tem a vedação eficiente que vai manter os grãos secos e protegidos contra as pragas, até mesmo contra a umidade, né? E esse sistema de aereação ela vai regular a temperatura e a umidade para evitar a deteriorização dos grãos. E a descarga controlada ela pode ser é, por gravidade ou sistemas mecânicos, como roscas transportadoras. Já a capacidade variada ela depende desde pequenas estruturas para propriedades rurais até mesmo grandes silos industriais. As vantagens, né, dos silos metálicos. As vantagens são melhorar a preservação dos grãos e ela vai reduzir as perdas da umidade e contra as pragas também. E a eficiência, né, na logística, ela facilita o transporte e distribuição dos produtos. Com isso, a otimização do espaço ela pode ser instalada verticalmente e com isso vai economizando a área no solo. E a automação ela pode ser integrada a sistemas de monitoramento remoto. Suponhamos, fazemos uma suposição. Se eu tenho um silo daqui lá no Mato Grosso do Sul, eu posso fazer esse monitoramento aqui no estado do Pará, de ver como é que está a umidade, como é que está a temperatura lá, se está relativa, ou se está tendo alguma é, divergência nos meus grãos. Então, isso facilita muito para o produtor, tanto para o grande como para o pequeno também, esse monitoramento remoto. E a sustentabilidade também, ele é um material reciclável e tem o menor impacto ambiental, que reduz do armazém, que é mais do que o convencional. As aplicações. Elas são aplicadas no agronegócio, que tende como armazenamento de grãos e sementes, e também para grandes indústrias alimentícias, ela vai estar associada com a conservação de matérias-primas. E já a fabricação de rações já vai estar associada a estocagens e de ingredientes. E o armazenamento de produtos químicos e fertilizantes eles vão estar associados a usos adaptado com proteções especiais. Portanto, os silos metálicos eles são essenciais para a cadeia produtiva, garantindo a segurança e eficiência e a economia para a agricultura industrial. Os silos Bangs e armazenamento flexível e a eficiência para a agricultura. O que é silo Bang? Ela é uma estrutura flexível feita de plásticos resistente, de polietileno, e ela é muito utilizada para armazenar grãos, silagens e fertilizantes e até mesmo produtos industrializados, como foi falado anteriormente. Diferente dos tradicionais, os silos metálicos ou de uso de concreto, eles são muito utilizados.
Porém, ele funciona como um tubo gigante que mantém os produtos isolados do ambiente externo, garantindo aí uma solução prática e econômica para o armazenamento. E as silos bolsas, ou as silo-bangs, como são chamadas, elas são compartimentos de armazenamento em formato de bolsas flexíveis, como vocês podem analisar na imagem. Aqui a imagem aqui, ó, sendo preenchido, né, mecanizado, e aqui já está sendo armazenado aqui. Então, ela vai permitir que armazenar todo tipo de grãos e silagem. Normalmente esse método de armazenagem é aplicado, né, nas culturas de milho, soja e arroz. Como funciona? O sistema ele é relativamente simples. Os grãos ou outros materiais que são inseridos no silo, bangs, através de máquinas específicas, como eu mostrei na imagem lá. O saco ele é selado e com isso é criado um ambiente hermético, onde o oxigênio vai sendo consumido e substituindo por gás carbono, e com isso incluindo o desenvolvimento de e com isso vai inibir, né, o desenvolvimento de pragas e fungos nesse grãos, e vai ter e quando necessário o produtor ter para fazer o armazenamento, ele pode ser retirado gradualmente. Pode passar. As principais vantagens do silo Bangs: ele tem um custo reduzido, ou seja, ele é mais barato do que os silos metálicos ou armazéns convencionais. Ele tem a facilidade de instalação, não exige grandes obras, né, ou estruturas fixas. Ela tem uma flexibilidade muito boa que pode ser instalada em diferentes locais da fazenda, e com isso a sua conservação ela é natural. O ambiente com baixo oxigênio reduz a necessidade de defensivos químicos, e com isso a capacidade variável pode armazenar desde poucas toneladas até milhares. Quando usar um silo Bang? Bom, é, eu coloquei alguns pontos aqui. O primeiro é o excesso de produção, que é quando a colheita é maior do que a capacidade do armazém. E com isso as alternativas elas são temporárias, porque para armazenar os grãos em locais de difícil acesso. E com isso tem que ter a venda estratégica, que vai permitir que o produtor ele espere o momento certo para vender sem pressa, né? Porque muitas das vezes o produtor quer vender, sendo que o preço do grão não está muito favorável. Então, tipo, esse silos bags ele vai facilitar o armazenamento, e com isso também tem outro ponto que é a silagem animal, que vai preservar, né, a qualidade natural dos alimentos para o gado. Pode passar. Desafios e dificuldades, desafios e cuidados. É, Apesar das vantagens, né, o silo Bang ele requer cuidados, e os riscos, né, ele pode ter os riscos de rompimento, que podem ser perfurados, né, por animais, ou manuseio inadequado. Então tem que ter muito cuidado para não ter o contato, né, nesses grãos. E a dependência também vai ser favorável também do clima. O solo ele precisa estar firme, né, para evitar os problemas. E com isso também um tempo de armazenamento. Ou seja, eu tenho que ter a medida certa do quanto os meus grãos vão ser armazenados, sabe? Para para manter a qualidade do produto. E com isso o Silo Bendis ele tem revolucionado a agricultura ao oferecer uma solução acessível, eficiente para armazenar os grãos e silagens, dando também mais autonomia aos produtores.
Os silos de trincheira. O silo de trincheira ele é um dos mais comuns e fáceis de construir. E ela é uma estrutura escavada no solo ou parcialmente, né, acima da superfície, com paredes laterais é, e de alvenaria, concreto ou até mesmo de solo compactado. É ideal para grandes volumes, né, de silagem é, e tem um custo relativamente baixo. Já o silo vertical, é, ela é uma estrutura cilíndrica, ela é construída de concreto, metal ou outros materiais, né, resistentes, e ele pode ser fechado de forma hermética ou aberto na parte superior. E esse tipo de silo ele ocupa menos espaço, né, na propriedade e facilita a retirada do alimento de maneira mais controlada, né? E entre esses desafios é, estão também a dificuldade, né, da retirada e fazer também tem também a necessidade da manutenção constante para evitar também os problemas estruturais da perda da umidade. No entanto, a sua resistência, né, é longa vida, útil e vai fazer dele, né, uma opção viável para diversas produções agrícolas. Ela é uma escolha, né? Essa silo vertical é um armazém que depende muito de fatores como tipo de produto, volume e a capacidade de investimento e infraestrutura disponível. Pode passar. As vantagens e desvantagens. A vantagem de usar os silos vertical, ele ocupa menos espaços ideal para pequenas propriedades. Ela vai também melhorar a conservação de silagens, pois há menos contatos, né, com oxigênio e permite a retirada da silagem de forma mais controlada e com isso reduzindo, né, os desperdícios. Já as desvantagens, ela tem maior custo de construção e requer também equipamentos específicos para enchimentos e retirada das silagens e podem ser também difíceis de manejar para pequenos produtores. Pode passar. Qual escolher? Digamos que sua propriedade tem grande produção de silagem, o espaço ele é suficiente, o silo de trincheira ele pode ser a melhor opção, até mesmo pelo menor custo, né, e maior facilidade de manejo. E se há uma limitação de espaço e a propriedade for a qualidade de silagem, o silo vertical ele pode ser a melhor escolha para o produtor e tendo assim os mesmos como um custo inicial mais alto, né? E cada sistema ele tem as suas particularidades e a melhor decisão depende muito das condições da propriedade e dos objetivos que o produtor tem. O mais importante é garantir que a silagem seja bem armazenada para evitar perdas, né, e manter a qualidade do alimento para o gado. Bom, gente, dando continuidade na apresentação, né? Vou falar agora sobre os armazéns convencionais e os armazéns frigoríficos. Os armazéns, eles desempenham um papel crucial na cadeia de suprimentos, garantindo assim o armazenamento, né, adequado e seguro das mercadorias. Entre todos esses tipos de armazém, os que mais se destacam são os convencionais e os frigoríficos. Cada um com suas características e demanda, né? O que vai depender muito ali da logística em si da empresa. Pode passar, Cleide.
Bom, eu vou iniciar falando sobre os armazéns convencionais, que são estruturas, né, destinadas ao armazenamento de produtos que não requerem assim uma condição específica de temperatura e podem ser também utilizados para armazenar principalmente matéria-prima, em que assim produtos acabados, né, materiais para consumo e tem assim como característica ter um material simples e de fácil adaptação para que ele possa ali ter, né, possa ser armazenado ali com facilidade. E tem como uma principal ali, sistema, né, para ter uma boa qualidade do produto em ser armazenado, é importante ter uma boa ventilação e uma boa iluminação, para ter um controle ali da umidade, até mesmo das pragas, como já foi dito. Pode passar, Cleide. Os armazéns frigoríficos já são utilizados para armazenar produtos perecíveis, como os alimentos, medicamentos e produtos químicos, que necessitam ali de um controle rigoroso de temperatura e umidade. A gente pode ver na imagem, né, que normalmente os trabalhadores utilizam essas mantas, esses moletões, perdão, porque realmente tem ali um controle a mais da temperatura e assim, eles têm como característica, né, um sistema de refrigeração apto para manter ali essa temperatura bem controlada e possui um isolamento térmico para evitar qualquer tipo ali de variação da temperatura em algum momento do dia. É importante nesse tipo de armazém ter ali o monitoramento, né, contínuo da temperatura e da umidade também. O principal desse tipo de armazém é manter o controle sanitário e a manutenção dos equipamentos e que é feita ali diariamente esse monitoramento de temperatura e umidade. Pode passar por hoje. Bom, as diferenças operacionais, algumas com diferentes devido ao custo operacional, os armazéns frigoríficos têm um custo mais elevado devido ao consumo de energia e a necessidade do equipamento que é utilizado. E assim, ele pode ter diferentes tipos de características, devido assim à necessidade específica de cada tipo de mercadoria, que será armazenada ali, tanto no convencional quanto no frigorífico. Então, assim, vale ressaltar, gente, que a tecnologia ela é empregada principalmente nos armazéns frigoríficos. Por outro lado, os armazéns convencionais utilizam o sistema de gestão de estoque, enquanto, né, os frigoríficos eles utilizam os sensores e softwares específicos para ali monitorar todo o tempo a temperatura e umidade daquele armazém. Pode passar, por hoje. Bom, aqui eu trouxe uma técnica de armazenamento para vocês, né? Assim, vocês podem ver na foto em que eu coloquei, que é a técnica de armazenamento em volumes, que são os grãos, né? São colocados em sacos ou bags, como já foi dito anteriormente pelos colegas, e organizados normalmente em grandes galpões. E ali, né? Sempre tendo o controle. Pode passar. E a outra técnica foi a técnica em granel. Se eu não me engano, o professor até chegou a comentar na sala, em que os grãos eles ficam dispostos em armazém, né, graneleiros, ou mesmo em silos, e que podem ser ali de metal, concreto, de outros materiais. Pode passar por isso. Então, assim, gente, para finalizar, né, a minha fala, ambos os tipos de armazém, eles apresentam ali um benefício e desafios específicos para armazenar, né, tanto os convencionais quanto os frigoríficos. Bom, mas os mais acessíveis e flexíveis podem ser inadequados para os produtos sensíveis. Por outro ponto de vista, os armazéns frigoríficos são essenciais para manter ali a qualidade do produto perecível, mas possuem custo elevado e exigem uma infraestrutura bem especializada.
Então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, irei falar agora, abordar o assunto sobre os critérios de escolhas para a estrutura. A escolha da estrutura de armazém depende, depende do balanço entre a necessidade, a viabilidade econômica e condições específicas de cada local. Um planejamento adequado garante a conservação dos produtos e evita perdas. No geral, no caso, né, o local de armazenamento deve prover facilidades de acesso para a entrega e a retirada, no caso desses grãos, né? Além de oferecer condições otimizadas para promover seu valor nutritivo, né? No caso, além disso, nesses armazéns, ele deve ter o controle ali de toda a parte da conservação, né, que daquele produto que estará ali sendo armazenado, seja grão ou seja parte de hortaliças ou frutíferas. Em relação a esses critérios, né, devem ser levados em consideração alguns fatores. O primeiro deles é o tipo de produto, né, que será ali armazenados, né, pois produtos, né, eles, eles têm necessidades diferentes. Por exemplo, um grão, um armazenamento para soja, ela tem uma necessidade diferentes ali de cuidados, né, em relação a um armazenamento de frutíferas, por exemplo, né? Que no caso das frutas e hortaliças, né, elas irão necessitar de um armazém refrigerado. Já um grão, ele tem a necessidade de ser um silo vedado. Outro critério, né, também é a questão do volume de produção, né? O volume do produto que estará sendo armazenado, né? Pois grandes volumes, eles podem ajustar investimentos em estruturas permanentes, enquanto os volumes menores podem ser atendidos por soluções temporárias. Por exemplo, os silos bangs, né? Os silos bangs, eles são justamente para isso, para a questão de um volume menor, né? Na questão da produção. É, Outro fator relativo, muito importante, é a questão dos recursos financeiros, né? Porque antes de se fazer, de se fazer, no caso, os armazéns, né, serem implementados no local, deve-se fazer uma análise da questão dos recursos, né, que aquele proprietário tem disponível ali naquele momento, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, referente à questão do custo-benefício, né? Para determinar a viabilidade econômica, no caso da estrutura. Por exemplo, um exemplo disso são os silos metálicos e os armazéns frigoríficos, que têm, no caso, um alto custo, né, inicial. Já uma solução mais amena, né, de valor mais acessível, seria novamente os silos banks, no caso que já foi apresentado anteriormente, considerando um custo de manutenção, no caso, a longo prazo, né, porque tem armazéns que eles necessitam de ter aquela manutenção ali preventiva constantemente, né, a curto prazo, e outros já uma manutenção mais a longo prazo. Então, isso vai ter, terá toda essa diferença, né, na questão da escolha. Outro fator muito importante, né, são as condições climáticas ali daquele local, daquela região onde o silo, o armazém será instalado, né? Pois em regiões, por exemplo, em regiões com uma umidade bem mais alta, né?
exigem estruturas com melhores vedações de controle, no caso, controle ambiental, né, para que não haja algum dano naquele grão, naquele produto que estará sendo armazenado ali naquele local. Já em climas mais secos, favorece os silos ao ar livre, né? Para que o grão ali, o produto que está sendo armazenado, né, também não sofra danos em relação à questão da temperatura. E regiões muito quentes podem demandar por refrigeração, né? Que é no caso do armazenamento das frutíferas e hortaliças, que necessitam de ter essa refrigeração, essa certa eh, controle, esse certo controle ambiental ali, né? Para que seja preservado os seus valores nutricionais. Outro fator é a logística e a acessibilidade, onde esse armazém está sendo instalado, né? No caso, levando em consideração a facilidade de acesso para o transporte e o escoamento daquele produto, né? Por exemplo, proximidades de estradas e infraestruturas de transportes, né? A facilidade no carregamento e a descarga. E a descarga e o descarregamento daquele produto. No caso, isso irá facilitar. Outra coisa importante é o espaço disponível para a expansão da futura, né? No caso, haja vista que, eh, levando em consideração o aumento da produção, né, que ano após ano cresce, né, aqui no nosso país. Então, o produtor, né, seja ele pequeno ou grande, ele tem que ter, deverá ter essa visão um pouco mais à frente, no futuro, né, de ter um espaço em que ele construa, mas que caso haja a necessidade da expansão, né, daquele armazém, ele deverá ter o espaço ali para ele fazer. No mais, no caso, para finalizar a minha apresentação, né, a escolha adequada da estrutura de armazenamento é essencial para garantir a conservação dos produtos agrícolas, né, reduzindo assim perdas e maximizando a eficiência da cadeia produtiva, né. Agora, a minha amiga Josiane dará continuidade à apresentação. Bom, eu vou dar continuidade à apresentação. Eu irei falar sobre manutenção e vida útil das estruturas de armazenamento. As estruturas de armazenamento são fundamentais para a conservação da qualidade e segurança dos produtos, como já foi dito, né? E essa manutenção adequada é essencial para evitar as perdas e garantir a eficiência operacional, além de prolongar a vida útil, né, do produto e rentabilidade para o produtor. A importância da manutenção e da vida útil está relacionada diretamente ao papel do armazenamento nessa cadeia e os impactos da manutenção inadequada na qualidade dos produtos e na economia do produtor, tanto os gastos e ganhos, além de os benefícios de uma boa manutenção preventiva ou, se necessário, corretiva. Essa manutenção está diretamente relacionada ao tipo de estrutura que o produtor tem no seu sistema de produção. Por exemplo, os silos metálicos, eles têm uma durabilidade e resistência consideravelmente boa, porém tem uma necessidade de manutenção periódica devido às corrosões que ocorrem, né? Já os armazéns de alvenaria, ou silos com estrutura de alvenaria ou concreto, têm mais facilidade de fissuras e rachaduras, enquanto que os armazéns comuns, podemos dizer assim, teriam uma necessidade de monitoramento de temperatura e umidade, devido à umidade excessiva, tem que ter uma vistoria do telhado,
verificar se não tem infestação de pragas, né, que é mais fácil de ter nesses tipos de armazéns, ou a degradação dos produtos mesmo. Vendo essa questão, existem esses principais problemas que já foi dito, né? As técnicas e estratégias utilizadas. Nessas técnicas e estratégias, visam a manutenção preventiva, em primeiro lugar, né? Que são essas inspeções periódicas, uma pintura anticorrosiva em relação ao silo metálico, a vedação contra a umidade, a ventilação e controle de temperatura, né? E a manutenção corretiva quando já há o problema, que é o reparo das estruturas danificadas, a substituição de componentes de reforço estrutural, além de um monitoramento, né, das variáveis ambientais. Com isso, se utiliza as tecnologias inovadoras, que seriam usos de sensores, né, para avaliar a temperatura e a umidade, e assim visando perder, né, produto e evitar também infestação de fungos ou bactérias, no caso. Esses usos de sensores, como já foi dito, é para o controle climático interno, além de aplicação de materiais mais resistentes e sustentáveis, né? Também, visto nas tecnologias de inovação, a inteligência artificial, que hoje em dia é mais utilizada, a automação na gestão da manutenção preventiva, né? E os recobrimentos anticorrosivos, que já foi falado. Existem vários produtos hoje em dia no mercado para esse tipo de problema, que são as corrosões. Além disso, né, visando essa longevidade na estrutura de armazenamento, deve-se levar em consideração o treinamento, ou seja, a capacitação dos operadores e técnicos para que eles consigam identificar, pode passar, amiga, consigam identificar sinais de desgaste, né? Realizar as manutenções básicas com eficiência, né, nessa manutenção. Assim, essa equipe bem treinada pode executar as inspeções de rotina, reconhecer problemas emergentes e aplicar as soluções preventivas, o que ajuda a reduzir a dependência de serviços externos e, assim, minimiza os custos operacionais para o produtor. Com isso, né, é necessário também como é que eu posso falar? É o foco mesmo, né? Mas a inspeção regular que tem que ter essa inspeção regular. Porque, como foi dito, pode passar, amiga, no slide, existe esse problema em deixar para depois essa inspeção, a manutenção, o que acarreta nessa manutenção corretiva, né? É necessário também entender que existe esse controle de estratégia de aeração, que muitos silos hoje em dia têm, né? A junção de alvenaria na estrutura dos silos de metal, né? Uma estratégia no armazenamento e relacionado ao financeiro também é muito importante, como a minha colega falou sobre a questão dos silos bag, a implementação das novas tecnologias e visando a sustentabilidade nessas práticas de armazenamento, que hoje em dia é um grande foco dentro do agronegócio. Pode passar. Com isso, né, como já foi dito, a longevidade e a eficiência das estruturas de armazenamento agrícola dependem diretamente, né, desse plano de manutenção adequado, a adoção das tecnologias, as boas práticas de conservação, não apenas prolongando a vida útil das instalações, mas também garantindo essa segurança, né, tanto alimentar como financeiro, para os produtores rurais. É a minha parte, por isso. Pronto. Passa a voz para a Cleide agora, com as considerações finais. Então, para finalizar a nossa apresentação, né, a escolha da estrutura de armazenamento agrícola adequada é um fator determinante para a eficiência operacional e a qualidade dos produtos armazenados, né? Considerar as características específicas de cada tipo de estrutura, bem como os critérios de seleção e as práticas de manutenção. É essencial para maximizar
os benefícios e a longevidade das instalações. Investir em manutenção preventiva e na capacitação do equipamento contribui significativamente para a sustentabilidade e a rentabilidade do empreendimento agrícola. Então, como foi dito nos slides anteriores, né, na minha apresentação, como nas demais dos meus colegas, né, essa questão da manutenção ela é essencial para que para que o armazém tenha uma longa vida, né? E assim o produtor ele possa estar ali utilizando por um longo tempo, né? É de suma importância haver essas manutenções preventivas, porque o que é uma prevenção, uma manutenção preventiva? É você ali manter por exemplo, as peças que estão ali naquele armazém das máquinas, né, de todos os equipamentos que são ali utilizados, fazer aquela manutenção para que não haja, ó, para que não haja um defeito, né, ali nas máquinas, por exemplo, e que venha prejudicar, né, a produção ali, aquela produção, aquele armazenamento. Porque, tendo em vista de que se houver por exemplo, um defeito num armazém de um frigorífico, vamos supor assim, né? Tem um armazenamento de frigorífico e houve ali um problema e não está conseguindo refrigerar ali aquele ambiente, aquele local, para permanecer, para manter ali intacta o produto que está sendo armazenado. Então, se vai acarretar a perdas, né, ali daquele produto. Por isso que é fundamental que haja essa manutenção, a preventiva, a corretiva, se houver dano. E no mais é isso. Agora a minha colega de classe, Alana, vai dar continuidade na apresentação, focando no artigo que foi escolhido. Essas são as nossas referências. Boa tarde. Dando continuidade à apresentação, eu vou apresentar este artigo que foi proposto para compor a apresentação, né? O nome do artigo é Cenários Prospectivos de Produção e Armazenagem de Grãos no Brasil. Né? Os autores são Gabriel de Barba, Pedro Henrique e Denilson José. Pode passar. A metodologia que eu usei para apresentar e tornar melhor o entendimento, né, foi folhear mesmo o artigo e destacar os principais pontos, como da introdução, materiais e métodos, e também da conclusão. Então, aqui eu destaquei os principais pontos e a gente vai fazer uma breve discussão bem rápida. Perdão. Aliado ao crescimento da produção, há também a demanda por locais adequados para que se possam armazenar esses produtos por um período de tempo maior e conservar as propriedades dos grãos colhidos, uma vez que, além de produzir, é necessário armazenar. Né? Então, a capacidade de armazenamento ela não cresce no mesmo ritmo e isso faz com que os produtores não possam armazenar seus grãos para a venda na entre-safra, onde o preço sofre um aumento, fazendo assim com que... Tá. Então, aqui os autores eles já trouxeram essa problemática para o trabalho, né, para o artigo, né, que foi de a crescente produção essa crescente produção ela não acompanhou, né, a porcentagem de armazenamento. Essa vai ser a problemática do trabalho e a discussão dos autores. Pode passar. Pode passar. Não, volta uma.
A próxima. Então, a finalidade deste trabalho é analisar os dados existentes da quantidade de produção de grãos e da capacidade de armazenagem para estes, e assim realizar uma estimativa sobre esses aspectos para os próximos anos, via método de mínimos quadrados. Esses dados foram coletados no ano de 2017, junto com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Então, além disso, este estudo fornecerá dados sobre a capacidade estatística de armazenamento, separando o Brasil em regiões, e a fim de apresentar dados para investidores do ramo da agroindústria, comprovando que ainda há muitas oportunidades para negócios do ramo de armazenagem de grãos. Pode passar. Então, ainda aqui na introdução, ainda assim, a capacidade de armazenamento não consegue acompanhar a evolução, como já foi discutido antes. O país enfrenta uma imensa dificuldade, isso porque os produtores eles acabam sendo prejudicados muitas vezes por perder a autonomia na hora da venda, comercializando seus produtos em períodos de safra, que está um valor médio ali, onde o preço normalmente é menor do que o da entre-safra. Além disso, acabam sofrendo com o transporte dos grãos, pois as unidades de recebimento podem ser longe da propriedade. Isso causa um problema logístico. Então, aí, os autores eles já trazem mais uma discussão, que é essa baixa capacidade de armazenamento e a logística também para esses produtores. Pode passar. A metodologia que eles usaram foi: para realizar este trabalho, foram coletados os dados de quantidade de grãos produzida em anos anteriores da capacidade de armazenagem, nos respectivos anos, através do site da CONAB, conforme a tabela 1, que eu vou apresentar em seguida. Após a obtenção dos dados, foram realizadas aproximações através de um método numérico, denominado método dos mínimos quadrados, juntamente com o auxílio do software Excel, eu acho. Pode passar. Então, aqui é a tabela, no lado esquerdo apresentando os anos, foram 16 anos aí que eles pegaram para fazer o acompanhamento. No interior a gente vê a produção, e no lado direito a gente vê a quantidade de armazenagem nesses respectivos anos. Eles vão tirar daí os dados para rodar naquele método numérico. Pode passar. E aqui a gente já traz a metodologia ainda. O método utiliza o princípio de ajuste de curvas, que tem como finalidade encontrar uma função que melhor se ajusta em uma família de dados, utilizando como critério a minimização do quadrado da diferença entre estes dados e a função para determinar a função que melhor descreve esses dados. Segundo o coeficiente de determinação, foram testadas as funções descritas na tabela. Então, eles trabalharam essas tabelas para ver quais delas se encaixavam melhor para que eles rodassem os dados, E tem linear, exponencial, potencial e as hiperbólicas. Pode passar. Após eles linearizaram as equações apresentadas na tabela anterior e obtiveram a curva que melhor se ajustou nos dados obtidos da CONAB. E através dessa função foram feitas as projeções de produção de grão e da capacidade de armazenamento dos mesmos no Brasil. Pode passar. Aqui, os resultados alcançados são apresentados nesta tabela. Comportamento da produção e na tabela. Aqui a gente pode ver, o comportamento de cada um. No lado direito, a gente vê o coeficiente de determinação e no meio as equações. Pode passar. Dessas equações anteriores, após analisarem as funções, foram escolhidos para a capacidade estatística de armazém e para a produção de grãos aquelas que apresentaram maior coeficiente de determinação, aquele que estava ao lado direito. Então, foram apresentados respectivamente na equação 6 e 7, que vocês estão vendo agora. A equação 6, referente à capacidade estatística de armazenagem, foi ajustada na forma da equação hiperbólica,
com um coeficiente de determinação de 0,9693, que significa uma confiabilidade de 96% para os pontos estimados. Para a equação 7, o modelo utilizado foi da função exponencial, onde foi encontrado um coeficiente de determinação de 0,941, ou seja, 94,1% de confiável. Pode passar. Com as equações definidas, foram estimadas as projeções de produção e armazenamento para o período de 2017 a 2021, os quais estão ilustrados nesta figura que vocês estão vendo agora. Então, aí nessa parte azul, ela remonta à produção, tá? Dos anos de 2000 até 2021. E nessa parte que está em vermelho, aí subindo essa linha vermelha, é o armazenamento. Então, a gente vê aí que a partir de 2012, né, foi crescendo a produção, né, e o armazenamento ele não acompanhou, né. Pode passar. Nesta figura, a gente corrobora a afirmação anterior, né, do aumento da produção. Agora, essa daqui ilustra a área plantada, a produção e armazenamento de grãos no período de 90 e 2016. A gente vê aí em azul a área plantada, em laranjado a área de produção e em cinza o armazenamento, né? Então, a partir de 2010, aí, a taxa de produção ela já aumentou e ficou superior ao armazenamento e ele já não acompanhou mais, né? A gente pode confirmar aqui nessa tabela. Pode passar. E mais aqui essa tabela mostra nas regiões do Brasil, né? Também produção, capacidade estatística e as diferenças entre elas, né? Também é mais uma forma de afirmar essa crescente produção. Pode passar. Considerações finais. A conclusão é de que o crescimento expressivo da produção ocorreu principalmente devido à significativa área cultivada, juntamente com a tecnologia dos últimos anos. O fato de o país se tornado uma grande potência quando se trata de produção de grãos. Pode passar. E a conclusão, com isso, a conclusão foi de que o Brasil sofrerá um déficit de armazenamento muito elevado no futuro, caso não sejam tomadas medidas compatíveis com a deficiência da capacidade estatística, né? Então, aí a gente vê, o Brasil são opções que já possuem demanda para armazenamento de grãos, sendo assim consideradas ótimas opções para investidores, né, que obtêm armazenamentos e querem investir em cidades ou regiões que essa produção já está bem mais alta. Então, eles concluíram esse artigo desta forma. Obrigado pela atenção de todos e encerramos aqui a nossa apresentação. Meu Deus do céu. Aí não para em casa, aí ele não para em casa por conta da minha estatística, eu percebi isso.